Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, depois de muito tempo que eu estou tentando, é difícil em função da atividade dele, das funções que ele tem junto à Sociedade Brasileira de Biólogos, trazendo hoje aqui o irmão Elcio Souza Lopes. Souza Lopes? Acho que sim. A gente, com tamanha experiência, né, que a gente tem, de vez em quando dá uns brancos aqui na gente. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu sempre tive curiosidade em saber. É uma coisa que pouca gente aborda, e o público também anseia, porque ele ouve falar, às vezes ele obedece um monte de coisas, um monte de regras, um monte de situações, e ele não sabe o que ele está fazendo. Então, Elcio de Souza Lopes, diretor primário da Sociedade Brasileira de Biólogos, muito bem-vindo, Elcio. Como é que você está? Olá, Grego, tudo bem? Eu estou, e você? Estou aqui atendendo o seu convite, desculpa aí depois de tanto desacerto, né? É sério. Estamos conversando hoje. Precisou da pandemia para a gente fazer essa transmissão ao vivo, cada um no seu lugar, mas eu fico devendo uma visita aí a Florianópolis. Não, com certeza. É muito bom ter você aqui e hoje espero ficar saciado com tudo que eu quero saber sobre ritualística, que é o nosso tema. Eu me lembro muito bem, Elcio, o ano passado, o ano retrasado, na ocasião que foi feito lá em Itaparica, nós fizemos o encontro dos mosaicos do novo ciclo e também foi feita uma reunião daquela região, né, de todas as... Você lembra disso, né? Nós chamamos de sistema geográfico, né? Da Perfeito. Bahia. Isto, sistema geográfico é o de Itaparica, esse foi, né? Itaparica, ligado a Itaparica. E eu me lembro muito bem que você foi um dos palestrantes e eu não esqueço e nunca vou esquecer o que eu ouvi lá, entre tantas outras coisas, porque você fez uma roda, houve uma roda e todos os sacerdotes da sociedade brasileira daquela região, e estavam lá para dirimir perguntas, aproveitando que o diretor templário estava lá, e você proferiu uma frase como resposta de alguém que te perguntou alguma coisa sobre alguma determinada situação, que nós não vamos declinar aqui, e a sua resposta foi: você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo. Putz, isso aí foi sensacional. Sensacional você saber o que você está fazendo. Então, a gente pode começar a nossa conversa hoje com essa orientação que parece boba, saber o que você está fazendo, mas que é super importante, principalmente dentro de uma ritualística. Então, vamos começar primeiro, Elcio. O que é ritualística? Para que serve a ritualística? Bom, a ritualística, Grego, ela vai ser dividida em vários aspectos, tá certo? Hoje, por exemplo, todos nós acordamos de manhã, já fizemos toda uma ritualística das coisas que nós fazemos pela manhã, tá certo? É higiene pessoal, é tomar café da manhã, cada um faz... Tem gente que acorda, vai direto para a internet, tem outros que preferem fazer uma caminhada. Então, isso aí vai ser dentro da ritualística de cada um. Cada um sabe o que está fazendo. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? A ritualística faz parte do nosso dia a dia. Assim como respirar, assim como o sangue circular nas veias, é uma coisa quase que inerente ao comportamento do ser humano. Ele pode ser um eremita ou ele pode ser um astro famoso. Ele sempre vai ter uma ritualística de conduzir as coisas. Claro que acontecem imprevistos, tem dias que você acorda, tem um compromisso mais cedo, vai ter que fazer um exame de sangue em jejum, mas isso aí são exceções, mas criamos outras ritualísticas também. Dentro desse processo humano, ela vai vamos dizer assim, se desdobrando, mas o conceito maior da ritualística vai ser aquela união do homem com o aspecto divino, tá certo? Isso aí, por mais ateu que o indivíduo seja, ele pode admirar um pôr do sol, ele pode admirar um jardim florido, um exemplo que vem assim para ele, mas ele está sempre fazendo aquele ritual que ele entra em contato com alguma coisa maior.
Ele percebe que ele não é uma coisa isolada nesse mundo e que o mundo não foi feito para servir a ele. Então, a ritualística começa a surgir quando você sente a necessidade de servir ao mundo. Aí Opa! você falou em termos de consciência, vai ser servir ao mundo com consciência. Otimizar tudo que você tem. Se nós formos olhar, por exemplo, as duas colunas do Templo de Salomão, está ligado bastante com maçonaria também, inclusive, elas vão ser a coluna J e vão ser a coluna B. Sim. A coluna J está ligada à sabedoria. A coluna B está ligada ao amor. Então, a coluna J vai ser aquilo que está estabelecido. A sabedoria vai ser aqueles códigos de conduta que você precisa obedecer, que já vão ser uma espécie de dogmas, que você tem que seguir para ser aceito na sociedade. E o amor vai ser aquilo que você consegue extrair de si e oferecer para o mundo. Tá certo? Então, nesse aspecto, a ritualística, ela começa a tomar um aspecto transcendente. Tem uma gama imensa de religiões, tem uma gama imensa de vivências, está entendendo? Mas em todas elas vai ser o quê? Vai ser aquela integração do homem com a sua consciência superior. Vai ser aquela procura. Eu costumo definir muito isso aí, eu costumo usar em palestras que eu dou, uma expressão que eu acho muito feliz. É quando começa a despertar em você a nostalgia do infinito. Opa, nostalgia do infinito. É aquela pergunta: quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou? Santo Agostinho definiu isso aí muito bem na Suma Teológica, tá certo? Ele diz simplesmente o seguinte: viemos de Deus, somos Deus e vamos para Deus. Tá? Parece que é um jogo de palavras, mas Não, claro. a filosofia máxima de um santo. Então, isso aí pode ser aplicado também para cada um. Esse conceito de divindade em si, para muitas pessoas é uma coisa perturbadora, mas é uma realidade que você deve sentir. Várias pessoas que estão assistindo isso aí vão sentir também. E ela vai crescer, ela vai se manifestar, ela vai se, vamos dizer assim, se apropriar realmente do indivíduo a partir do momento que ele começa a praticar uma ritualística consciente, dentro do culto que ele escolher. Pode ser judaico, pode ser islã, pode ser cristianismo, pode ser budismo, seja onde for, uma ritualística bem feita, ela leva as pessoas a, vamos dizer assim, a uma consciência, a um patamar de consciência maior. Mas como você falou, Elcio, foi muito oportuna essa entrada que você deu, e agora sim, a minha primeira pergunta ela pode ter melhor desenvolvimento, vamos dizer. E por que a pessoa, aquela sua frase, né? Desde que você saiba o que você está fazendo. Por que existe um ritual? Por que existe um passo a passo, digamos assim? Qual seria a parte positiva de você seguir um passo a passo? E qual seria o risco ou perder tempo, digamos assim, de você não saber o que você está fazendo? Bom, vamos começar a ver o seguinte. Vamos trazer isso aí, então, para o catolicismo, que é a religião mais palpável para todos nós. Tá. Por que existe a missa? A missa existe exatamente para que as pessoas possam exaltar, possam lembrar daquele sofrimento do Cristo, de toda aquela, vamos dizer assim, aquela passagem imensa do cristianismo, quando ele se ofereceu, vamos usar essa palavra, em holocausto pela humanidade. Perfeito. Então, as missas vão seguindo para que isso aí possa ser mantido dentro das pessoas, tá certo? O Ramakrishna foi muito feliz quando o Ramakrishna foi um antigo sábio da Índia, tá certo? Ele foi muito feliz quando ele definiu a nossa consciência com uma caçamba. Aqueles antigos peregrinos da Índia, eles andavam com uma caçamba escondida nas vestes, onde eles bebiam água, onde eles comiam alimento. E aquela caçamba era de alumínio. Sim. E aquilo
tinha que ser toda manhã, eles tinham que passar areia da beira do rio para poder deixar aquela caçamba limpa e brilhante. Então, ele dizia o seguinte: o dia que a sua caçamba for de ouro, você não vai mais precisar fazer essa limpeza da caçamba. Então, a ritualística vai entrar como se fosse uma espécie de revigoramento da fé dentro de cada um. Sim. Certo? O dia que a pessoa realmente estiver sintonizada, que ela for, vamos dizer assim, como diz o Cristo, né, ser um com o Pai, essa ritualística já vai estar introjetada nela, ela não vai mais precisar desses conceitos, como você também não vai admitir que Cristo vá, ou Maomé, ou Buda, ou algum outro iniciado, ele vai frequentar um rito católico, um rito religioso, porque ele não precisa mais de ritualística. Eles são a própria fonte da ritualística. Tá certo? Isso, Elcio, essa é uma parte, vamos dizer, essa parte que você focou seria a vocacional, a devocional, vamos dizer. Eu assisto uma missa para enaltecer essa memória que você falou tudo bem. Agora, quando eu participo de uma ritualística, vamos dizer, vamos ficar todo mundo, vamos formar um círculo e vamos saudar o sol, tá? Então, eu já passei por diversas correntes filosóficas e eu era obrigado, vamos dizer, porque a norma era aquela, né? A norma era aquela, todo mundo já sabe, por exemplo, você fica de olho fechado, com as mãos espalmadas, né? E tenta se conectar com alguma coisa. Mas, a maioria das vezes, o que acontecia? Não acontecia absolutamente nada, porque a pessoa já fica pré-determinada, olha, se eu fechar os olhos, ficar com as mãos em cima das minhas coxas, e eu fico aguardando, eu crio uma expectativa, que essa expectativa vai bloquear qualquer tipo de manifestação ou pensamento que, porventura, queira se manifestar para mim, né? Então, Então, é isso que eu digo, de que vale? Por isso que eu perguntei, volto ali na sua ali, é importante você saber o que você está fazendo. Então, quando eu entro em algum lugar, se alguém me manda eu ficar com as mãos espalmadas, ou fechar os olhos, antes disso, a pessoa tem que dizer para mim, olha, Grego, você vai ficar assim, que essa é a posição da pronação, da supinação, não sei o quê, você estando aqui tem chakra na sua mão, estou trabalhando hipoteticamente, Elcio. Então, pelo menos eu estou sabendo, e aí eu pronto, opa, então eu sei por que eu estou com a mão assim, eu sei por que eu tenho que fechar os olhos, é para você não se distrair, então eu fico mais pronto. Então, é isso que eu quero. Você, no início da nossa conversa, já foi maravilhoso para a maioria dos telespectadores aqui que estão assistindo. Você explicar o que é uma coluna J, o que é uma coluna B, por que existem duas colunas, o que é amor, o que é sabedoria. A maioria não sabe, Elcio. É isso que eu estou falando, né? Então, como é que a gente pode saber o que a gente está fazendo? É questão do dirigente, vamos dizer, passar isso. E por que o dirigente não passa? Ele acha que a coisa já vai nascer nata, a pessoa vai... Como você orienta nesse aspecto para as pessoas saberem o que estão fazendo? Antes da gente entrar, e deixa eu dar um intervalo aqui, o Elcio trouxe uma sequência para nós. Essa primeira parte aqui eu estou fazendo as minhas perguntas, as minhas curiosidades, mas daqui a pouco nós vamos entrar numa sequência lógica, apesar de que tudo isso que nós estamos falando é muito importante, e o Elcio vai dar uma sequência bacana, então tenham calma. Então, Elcio, como saber o que a gente está fazendo, então? Vamos começar por um exemplo simples. Você disse aí aquela coisa de saber tudo. Vamos voltar para o catolicismo. Vamos lá. A turminha que faz a primeira comunhão, faz muito novinho ainda. No meu entender, é quase que uma lavagem cerebral. Mas eles começam a ter aquela noção primeira de todos aqueles ritos, está entendendo? De tudo aquilo que vai ser visto na missa, já passa a fazer parte do cotidiano dele. A maioria se afasta completamente, para de frequentar, e depois se sente quase como um visitante, quase como um estrangeiro. Acontece que toda a ritualística em si,
ela traz uma forma-pensamento, ela traz um ajuntamento de forma-pensamentos. Eu não sei se as pessoas vão saber o que é egrégora, mas Claro que sabe. você é grego, você sabe disso. A própria noção, a palavra egrégora, vai dar ideia de ajuntamento. Então, isso aí, a pessoa precisa também sintonizar com aquela egrégora. Qual é o grande entrave que nós temos? São as próprias consciências. A maioria das pessoas vai para pedir. Normalmente em aspecto sentimental ou em aspecto financeiro. Perfeito. Usando uma linguagem popular, ela vai procurar um aspecto mais religioso, seja qual for a religião, quando o calo aperta. Então, isso aí cria uma espécie de uns bloqueios. Muitas vezes vai por curiosidade mórbida, está entendendo? Esses ritos de nova era que aparecem, muito bonitos. As pessoas acham bonito todo aquele teatro iniciático de acender uma fogueira, fazer um círculo em volta, girar no sentido horário, saudar o sol. Mas isso aí, às vezes, realmente, o grande motivo é só uma, vamos dizer assim, uma curiosidade. Pitágoras, todo dia pela manhã, juntava os seus discípulos e eles iam saudar o sol nascer. Mas eles consideravam o sol como uma consciência cósmica. Isso. Então, eu não posso ir lá saudar o sol, por exemplo, como se fosse só uma, desculpa usar essa expressão, uma curtição de momento, tá certo? Sim, claro. Um modismo, porque meus amigos estão indo, ou então eu estou interessado em fazer novas amizades, os objetivos maiores não são esses. Aí vai entrar outra frase interessante. Ninguém pode fazer barganha com a divindade. Opa! Existe o toma lá da cá. Existe, sim, um oferecimento honesto, tá certo? É aquilo que sai de você, adaptado àquele aspecto da coluna J, que são as leis impostas no mundo. É isso aí que vai fazer a pessoa progredir na ritualística. Nós temos 4 temperamentos. Eu acho que a maioria das pessoas sabe sobre isso. Sim. Nós somos regidos por 7 planetas alquímicos, que são os planetas visíveis a olho nu, que eles marcam os dias da semana, inclusive, tá certo? Segunda-feira é Lua, terça-feira é Marte, quarta-feira é um outro, e vai seguindo, tá? Sim. Até chegar no domingo, que é o Sol. Então, cada pessoa está mais ligada conforme o raio planetário primordial, porque ninguém é exclusivo de um, nós somos uma mescla, mas cada pessoa está ligada com um raio planetário diferente. E isso vai criar, conforme signo de horóscopo, conforme data de nascimento, conforme karma que trouxe de outras vidas, vai criar uma matriz imensa de indivíduos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, nem tudo vai agradar a todo mundo. Sim. Por isso que vai existir uma linha que é mais chamada de linha dos místicos, vai existir uma linha mais ligada a comércio, vai existir uma linha mais ligada à arte, está entendendo? Uma linha mais ligada a grandes empreendimentos. Então, tudo isso aí precisa ser equacionado. Isso vai ser equacionado durante a ritualística? Não. Precisa haver um preparo prévio. As pessoas entram sabendo onde estão pisando. Então, quando se fala agir conforme a própria consciência, a consciência está certa, sempre. Mas, muitas vezes, quem olha aquela consciência, ele está com outro raio primordial vibrando e eles, aparentemente, entram em choque. Sim. Mas as coisas santas sempre se entrelaçam. Então, o que vai resultar disso? Vai resultar num aprendizado geral para todos. Daí pode surgir crítica construtiva e pode surgir uma coisa interessantíssima também, que é o dinamismo na ritualística. Opa. É jamais assistir uma missa sabendo que ela foi igual à missa, vamos dizer, da semana passada. Ela vai ser nova, ela vai se transformar. Mas ela só vai se transformar se eu me transformar perante mim mesmo. Claro. Não posso sair dali, esquecer que eu estive ali e voltar para uma vida totalmente mundana. Então, como tudo na vida vai ter uma ritualística, a ritualística também tem que estar presente
agora com consciência em tudo aquilo que eu estou fazendo na minha vida. Tá certo? Não é só um momento determinado. Eu vou ter que trazer aquilo para o meu dia a dia. Aí eu cobro de mim mesmo um crescimento maior em direção a esse ser, perdão, em direção a esse ser, vamos dizer assim, que eu me proponho a ser um dia. Eu vou equilibrar aquilo que sai de mim com aquilo que está estabelecido. Aí surgem grandes empreendedores, figuras notáveis que todos nós conhecemos no Brasil, no exterior, como a Madre Teresa de Calcutá. Eles são levados por um impulso que existe dentro deles, tá certo? Que isso aí não vai ser oferecido pelas coisas do mundo, mas pela conexão que eles fazem através das coisas do mundo com essa fonte maior, com essa fonte divina. E o aprendizado disso tudo, dessa conduta, dessa caminhada, é através do estudo dentro de uma escola de iniciação. É isso? Sempre com o estudo, né? Algumas pessoas não são muito, têm uma capacidade intelectual pequena, elas vencem mais pela fé, então você vai ter aí uma espécie de um, como é que eu vou falar, de um equilíbrio entre amor e sabedoria. Sim. Nunca é 50% um, nunca é 50% o outro. Vai ter sempre uma mescla, pode oscilar nas pessoas, e o geral das pessoas também. A pessoa pode ter um aspecto de sabedoria muito baixo, mas ela pode ter um aspecto de amor tão grande, claro, que ele sirva até como um canal de inspiração para coisas divinas. Tá certo? Muito bom, gostei do preâmbulo aqui. Eu queria perguntar, deixa eu fazer uma pergunta aqui, e aí você vai me dizer se a pergunta está na sequência que nós preparamos aqui para a gente ir acompanhando. Eu queria saber muito sobre o porquê, na maioria dos rituais, o porquê da saudação aos pontos cardeais. E deve ter algum sentido isso aqui, né? Os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste, o oeste. Vamos só falar nos pontos cardeais, não vamos transcender a isso. Mas por que é necessário nós saudarmos os 4 cantos? Qual é o sentido disso, Elcio? O Grego, se nós olharmos aí numa etapa, vamos dizer, de gênese do homem no mundo, nós vamos chamar de antropogênese, tá? Sim. Isso aí, ela passa, já nós estaríamos na 4ª etapa. Então, nós temos esses 4 pontos cardeais. Um dia nós vamos chegar no 8º princípio. Então, vai ser alguma coisa parecida como eu ter 8 pontos cardeais, mas isso aí seria outra palestra, nós vamos deixar. Então, um desses 4 pontos cardeais são os 4 senhores da evolução presentes, tá certo? E cada um se posiciona numa posição cardeal, tá certo? O norte, sul, leste, oeste. A tradição hindu fala bastante sobre isso, tá certo? Então, eles regem os destinos humanos, eles tomam conta de tudo aquilo que nós precisamos, vamos dizer assim, é como se fosse a delimitação do palco do nosso teatro de evolução. Perfeito. Na verdade, então, vamos trazer para outras palavras. Quando eu faço isso... É uma reverência que nós fazemos. Perfeito. Então, eu estou reverenciando e formando, ajudando a formar a minha egrégora. É isso? Seria? Perfeito. Isso. Muito bem. Podemos dar início àquela sequência que nós preparamos aí de slides? Vamos lá? Pode ter? O primeiro é só a ritualística que nós já tivemos aqui. Já falamos sobre isso, ou você tem mais alguma coisa a falar sobre ela, Elcio? Bom, a ritualística, se nós já estamos falando sobre ela, eu coloquei essa imagem para lembrar a todo mundo sobre a importância, não vamos citar mais isso aqui hoje, da Eucaristia, que vai ser esse cálice que vai se tomar. Ele vai estar ligado com a própria essência do Santo Graal, que é presente em várias religiões. Perfeito. A presença do Santo Graal, vamos dizer assim, as 3 maiores religiões atualmente no mundo seriam o cristianismo, existe no budismo também e vai existir também no islamismo.
Sim. Então, só para lembrar do mais alto grau da ritualística, que vai estar ligado com a Eucaristia, que vai ser aquela consciência de Deus em si. Tá ok? Perfeito. Pode Perfeito. passar o próximo. Vamos lá. Isso. Então, ritual, para definir o que seria ritual, eu coloquei preceitos aí de ritual. E o ritual vai ser feito de gestos, palavras, formalidades, com valor simbólico conforme cada religião, tá certo? Sim. Se eu ficar dentro de uma igreja católica, por exemplo, todas elas vão ter aquela via sacra lembrando o martírio de Cristo. Se eu entrar dentro de um... vamos falar, se eu entrar dentro de um terreiro, de Umbanda, ele Sim. vai ter aquele altar com santo, ele vai ter um altarzinho na entrada, isso aí faz parte da formalidade de cada um, tá certo? Agora, esses rituais também, eles vão tomar vulto conforme a importância desses valores que são cultuados. Se eu quiser, de repente, hoje, inventar uma religião e botar na entrada do recinto da religião, botar na entrada uma estatueta de Mickey Mouse, botar no altar um ET, aquilo ali vai ter valor para aquela religião, mas em termos de valor absoluto, não vai significar nada. Tá certo? Nada, tá? Exatamente. E a ritualística também, o ritual, ele vai entrar como tradições da comunidade. Então, quando alguém vai preparar um almoço, por exemplo, ele obedece todo um ritual de preparo. Quando alguém vai passear no shopping, ele obedece todo um ritual de preparo também. E isso aí vale para qualquer coisa que faça na vida. Pode ser um jogo de carta de velho aposentado, pode ser uma dona de casa limpando a casa, tá certo? E dentro da tradição das religiões tem aquilo que nós chamamos de sacramentos. O evangélico precisa ser batizado. Você Sim. Já deve ter visto, pega o nariz, põe na água, tudo, né? No catolicismo nós temos batismo, temos primeira comunhão, casamento, tá certo? Chega até na extrema-unção, são os sacramentos que existem. Já são partes ritualísticas, mas nós passamos por todos eles. Na verdade, a grande ritualística nossa na vida vai se definir nas 4 idades da esfinge: juventude, infância, maturidade e velhice. Tá Elcio, nesse slide aqui, vamos dizer, gestos, palavras e formalidades, tá? O valor simbólico de cada religião. A gente sabe que durante as épocas, muita coisa foi manipulada, adequada, de acordo com interesses e tudo mais. Como a gente pode saber se o que a gente está fazendo é realmente a essência que precisa ser feita? Como ter essa certeza, digamos assim? Eu não sei se é possível a gente ter a certeza de alguma coisa. Grego, essa certeza é difícil, que nós precisamos obedecer, vamos dizer assim, aquele culto, tá certo? Agora, é um fato notório que as pessoas, quando se sentem incomodadas pela religião, elas alteram os ditos daquela religião conforme a comodidade pessoal delas, tá certo? E isso foi muito usado em séculos atrás pela própria Igreja Católica. Tá? O rei da Inglaterra, por exemplo, quando ele pediu ao Papa para dissolver o casamento dele, para anular o casamento dele, o Papa não deixou, ele simplesmente fundou uma igreja anglicana na Inglaterra e, a partir dali, ele rompeu com o Vaticano, como aconteceu com vários outros países da Europa. Isso aí são comodidades humanas que ficam ligadas. Agora, nós não podemos esquecer uma coisa: a lei nunca falha. Isso. Quando a lei cria uma egrégora, essa própria egrégora, ela se mantém viva, ela tem muito mais consciência do que eu e você juntos, somados a 1000. Então, o que vai acontecer? Essa egrégora, ao longo do tempo, ela vai se amoldando àquela situação nova e vai fazendo com que esses ritos, mesmo desvirtuados,
para aqueles que realmente têm alguma coisa dentro de si para oferecer ao mundo, eles possam se beneficiar daquilo. Puxa, que interessante isso. O jogo é muito vasto, é muito bonito. Então, Mas o que vale dizer o seguinte: ninguém está desamparado. ótimo, isso que eu ia perguntar. Então, a essência sempre estará preservada. Sempre estará preservada, tá? Que maravilha. Vamos tirar o exemplo do Santo Graal, por exemplo. Ele é uma coisa mágica, para alguns mitológica, para outros realidade, mas ele existe. Agora, o Santo Graal manda uma carta para você, manda um e-mail dizendo: olha, eu estou aqui, você tem que me servir. Não faz isso. Claro. Ele simplesmente fica lá, majestoso, passivo, paciente, aguardando por melhores dias, aguardando o momento em que aquela busca, aquele peregrino do Graal que todo mundo tem dentro de si, que vai estar ligado até com essa essência de avatar, que vai ser manifestação da divindade, até que isso desperte na pessoa essa nostalgia, o gatilho seja acionado, ele aí então começa a aparecer. E como é dito em vários escritos, a cada passo que eu dou em direção à luz, esses mestres maiores dão 10 passos em minha direção. Oh, que maravilha! Tem que é inerente ao ser humano ele ter uma espécie de um bloqueio, vamos dizer assim, em termos de uma coisa maior. Vai ser parecido com aquele momento que você quer pular numa piscina e não está tão quente assim, e você não sabe se pula, se não pula. Muitos acabam não pulando. Quem pula só sente aquela coisa no instantinho e depois ele se acostuma com a água. Perfeito. É um gesto que depende de cada um. Beleza, então... Coragem também de dar um passo para frente. Não tenha dúvida. Então, o grau, ele está lá à espera de que você consiga alcançá-lo. Você consegue. É isso em síntese, né? Ele existe, não depende de mim, tá entendendo? Esses valores todos existem, independente. Se a humanidade inteira se fechasse para eles na fase atual, tá certo? Agora nós temos esse exemplo aí da China, né? Eu tive na China 2 anos atrás, 3 anos, nem lembro mais, e eu gosto muito de estudar essa filosofia de Xing. Fui para lá achando que eu ia achar isso em todo lado. Cheguei lá, não existe nada disso na China. Os guias nossos, eu desenhava hexagrama para eles, para tentar explicar, eles não conheciam, porque isso tudo foi apagado. Agora, o I Ching acabou? Não. Não, claro que não. Dia que essa fase na China vai passar e ele vai ressurgir muito mais fortalecido ainda. Então, isso aí, esse exemplo do I Ching, vale como analogia para várias coisas que nós podemos ter também. Perfeito. Vamos seguir para o próximo slide. Vamos lá. Vamos lá, então. Essa visão geral aqui da ritualística. Já foi. Já foi? Já. Não. Já falamos, exatamente. Falamos. Não, esse ainda tem que ficar. Bom, então, visão geral, dentro da ritualística, os assuntos fazem parte da vida diária e podem se renovar constantemente. Se eu acordar de manhã, por exemplo, para fazer uma caminhada no bairro, sim, eu estou seguindo uma ritualística para manter a minha saúde, vamos dizer assim. Mas isso, eu não preciso fazer o mesmo caminho todo dia, eu posso mudar. Eu posso pegar uma outra rua, eu posso pegar um outro quarteirão, tá entendendo? Então, dentro também desse conceito de ritual no seu mais alto grau, eles vão fazer parte da vida diária e eles podem se renovar constantemente? Podem. Por quê? Porque o homem também está se renovando constantemente. Então, uma linguagem de saudação que eu uso, certos valores básicos mantém. Dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, dentro da parte ritualística, nós mantemos, por exemplo, essa saudação aos 4 pontos cardeais. E isso não vai mudar. Mas a maneira como eu saúdo esses 4 pontos cardeais, ela não precisa ser uma só, tá certo? A de eterno. Ela pode variar, ela pode mudar. Aí vai entrar a tônica pessoal de cada um, aquilo que eu te disse. Pode fazer qualquer coisa desde que saiba aquilo que está fazendo.
Aí volta lá para o slide, então, que tem a parte de baixo que eu esqueci. Bom, o objetivo maior vai ser a identificação com o divino. Então, agora vamos esquecer esse aspecto de caminhada, vamos esquecer esse aspecto de passear no shopping. Isso aí agora ficou como ritualística do dia a dia, quase que no aspecto sociológico. Falando, então, em termos de ritualística, no seu mais alto grau, o objetivo vai ser a identificação com o divino. Tá certo? Existe uma religião mais acertada para isso? Existe uma religião menos acertada para isso? Não. Independente da religião, as pessoas podem conseguir todos esses valores, tá certo? Antes de eu pular para outro slide, essa identificação com o divino que você diz aqui, o ser humano ainda tem essa grande dificuldade de antropomorfizar essa divindade. E como é que a gente pode fazer o processo contrário? Porque nos fizeram focar em alguma divindade igual a nós, né? Contrário. Como fazer esse processo reverso hoje, Elcio, desculpe, para saber voltar para a divindade, mas olhar a divindade sobre o aspecto simplesmente divino e não antropomórfico? Como é que você orienta isso? Tem forma de a gente fazer isso? Ô, Grego, a divindade ela vai ter aquele seu aspecto, vamos dizer assim, absoluto, puro, tá certo? Isso, para nós, ainda é fechado. Ah, tá. Vou dar um exemplo. No Bhagavad Gita, ou não sei se as pessoas conhecem, é um diálogo entre um grande iluminado chamado Krishna e o condutor de carro chamado Arjuna. Arjuna, isso. Fica deslumbrado com a figura de Krishna. Então, pede a Krishna para que ele se revele com todo o seu valor. E tá. Krishna sabe que se ele fizesse isso, Arjuna seria imediatamente fulminado. Sim. Tá certo? Então, ele começa a falar, até o Raul Seixas fez uma música sobre isso, eu sou a luz das estrelas, eu sou o cântico dos amantes, tá entendendo? Eu sou o rugir do leão na floresta. Justamente ele cria uma série de correlações para Arjuna tentar ver. E ele fala depois, primordialmente, contempla todo o universo, tudo que existe. E ele diz, tudo isso é meu corpo, o céu, a terra, tudo. E eu sou o espírito disso tudo. Eu sou o espírito. Então, o que vai acontecer? Que eu estou querendo chegar nesse ponto. Nós não temos condições ainda de, aquela famosa frase, né, vamos dizer assim, encarar Deus face a face, como fez Moisés, tá certo? Seríamos fulminados. Nós estamos passando uma quarta etapa evolucional. Norte, sul, leste, oeste é a quarta etapa. A quinta etapa evolucional já está em plasmação. E essa plasmação vai estar ligada com o mental abstrato. Então, nós precisamos de pesar, contar e medir. E pesar, contar e medir, eu vou ter que pesar, contar e medir a divindade. Deus é um, tá certo? O peso dele é absoluto. Mas quando eu vejo, eu tenho que identificar com alguma coisa que seja agradável ao meu sentido de mental concreto. Entendo. Concretizar as coisas, está entendendo? Conforme a humanidade vai evoluindo, ela vai deixar de ver essas formas, tá certo? Perfeito. Aí fica, vamos dizer assim, uma pessoa mais iluminada vê uma estátua, vai rezar para aquela estátua de santo. Vai, por quê? Porque ela sabe que aquela estátua também já condensou parte daquela egrégora. Ela passa a ser uma forma viva, ela passa a ser uma coisa diferente. Maravilha. Tá? Muito bem colocado. Que bom. Vamos lá para o próximo aqui. Vamos. Opa. Então, esse aí é o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, o professor Henrique José de Souza. Dentre as muitas coisas que ele falou, ele disse o seguinte, a pior das rotinas é a rotina do pensamento. É por isso que eu disse que o ritual tem que se renovar. Muitas vezes ele pode manter o mesmo padrão que vinha mantendo,
mas ele, aos meus olhos, vai tomar uma consideração muito mais elevada, porque eu estou começando a me renovar. Ou seja, eu estou me identificando com aquela egrégora. Isso aí vale para muita coisa. Se eu pegar, por exemplo, eu tenho aqui em casa, não sei se alguma pessoa já teve curiosidade de ler, se eu pegar o Alcorão para ler. Sim. Aquele livro, ele é sagrado para muita gente. É um livro belíssimo, por sinal. Mas o Alcorão tem uma egrégora. Se eu não me identificar com a egrégora do Alcorão, eu só vou ter coisas ali cansativas e repetitivas. E vão ficar. Mas é isso que é a religião do Islã. Por quê? Porque eu não penetrei naquela essência. Isso. Eu percebi. E isso vale para texto sagrado de qualquer religião. Uma epístola de São Paulo, se eu ler aquilo ali, como eu leio um edital de jornal, um editorial de jornal, não vai fazer valor nenhum. Eu tenho que ler com, vamos chamar assim, usar uma expressão poética, com os olhos da alma. Tá certo? Isso aí vale para toda essa literatura que nós vamos chamar de literatura transcendente, ou literatura jupiteriana, vamos usar essa expressão também. Eu vou até colocar o slide de novo. Ó. A pior das rotinas é a rotina do pensamento. Tem uma resistência incrível, Elcio. Exato. Mudar não muda em hipótese alguma, não se permite mudar. Até dentro da sua própria doutrina ou escola iniciática, está se modificando, mas a pessoa resiste, não vou me modificar. Tem gente assim que a gente vê que questiona uma série de coisas e que, apesar das evidências, ela continua naquela teimosia de não aceitar o novo. Continua, existe isso. Mas aí vamos fazer um paralelo com o próprio corpo humano. Se o meu braço parar de circular novo sangue, novas ideias, o que vai acontecer com ele? Ele vai deteriorar, ele vai murchar, ele vai apodrecer, ele vai acabar caindo. Então, essas coisas são passageiras também, tá certo? Essas correntes novas, elas surgem, muitas vezes são, vamos dizer assim, perturbadoras. Quando Santo Agostinho lançou a Suma Teológica, aquilo foi considerado uma revolução dentro da igreja. É que nós esquecemos tudo. Mas foi um sangue novo que chegou, e hoje em dia é um pilar que a própria igreja se baseia para se manter viva. E por que não podem surgir outros santos agora, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Tá certo? Claro. Essa palavra ela é renovada periodicamente, ela já foi renovada há pouco tempo, tá certo? Muitos vão ter acesso a isso. Então, muita coisa, vamos ver o exemplo clássico grego. Vamos ver duas figuras que eu gosto muito de citar, que são muito interessantes. Vai ser o Allan Kardec e o Dr. Freud. Sim. Eles trouxeram um tipo de linguagem para o mundo que, antes deles existirem, as pessoas não conheciam. Se eu voltar agora 200 anos no tempo e falar com alguém, hoje eu estou de baixo astral, a pessoa jamais vai entender aquilo, tá certo? Perfeito. Isso. Se eu chegar e falar inconsciente coletivo com alguém, aí já foi mais relativo ao Jung, que foi discípulo dele, mas há um tempo atrás esses conceitos não eram considerados. A humanidade não tinha isso, não conhecia isso. Perfeito. Não manipulava isso. Então isso está crescendo, está mudando. E a ritualística tem que usar isso aí também, ué. Muito bom. A psicologia é um aspecto importantíssimo dentro desses conceitos. E o Espiritismo traz coisas interessantes também que podem ser, se lidas com atenção, elas podem ser muito úteis para todas as pessoas. Perfeito, maravilha. Você foi muito feliz nas suas comparações, nas suas analogias. Muito bom. Vamos para a próxima. Vamos. Então, isso aí vai ser a postura dentro do ritual. Esse conceito aí, grego, de escola, teatro e templo, eles são os três pilares em que se baseia a doutrina eubiótica. Sim. E quando eu vou participar de um ritual, se eu assistir o ritual, eu estou no aspecto da escola, onde eu estou aprendendo. Se eu participar do ritual, eu estou no aspecto do teatro.
tá certo? Eu já estou interagindo com todos os que estão ao redor. E se eu realizar o ritual, eu estou edificando o meu templo interno. O que é realizar o ritual, Elcio? Fala, desculpa, eu não ouvi. O que é realizar o ritual, Elcio? O que seria realizar o ritual? Isso. Realizar o ritual é quando você já tem toda aquela parte de escola, tá certo? E nós vamos chamar de conhecimento necessário. Feito. Muitas vezes você vai repetir uma palavra e essa palavra você não sabe o que é, então você depois vai procurar aprender, num futuro ritual você já sabe, uma coisa assim. E você tem todo esse aspecto de participação que vai ser o teatro. Então, esse teatro ele vai ser anterior e posterior ao ritual também. Tá. Então, eu vou para o ritual, eu ingeri bebida alcoólica, eu me alimentei demais antes, está entendendo? Eu briguei com um manobrista de carro, eu saí da casa e eu tive uma discussão com o porteiro, tá certo? Uma briguinha de... Um exemplo. Então, todo aquele preparo, todo esse teatro do mundo, tudo isso aí eu tenho que estar muito bem equacionado, ou seja, eu tenho que chegar lá como uma pessoa, vamos dizer assim, zerado psicologicamente, tá certo? Então, aí eu posso fazer o quê? Eu posso realizar esse ritual. Existe uma máxima muito bonita de um mestre, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele diz o seguinte: se você tiver uma desavença com o seu irmão, desavença séria, né? Procure antes resolver a situação para depois participar de um ritual. Porque você vai levar aquele resquício lá para dentro, tá entendendo? Então, aí, naquele jogo, vamos dizer assim, de luz e sombra, solar e lunar, positivo e negativo, o que a própria egrégora do ambiente vai fazer? Ela vai tentar te isolar um pouco, para você não influenciar, para você não conspurcar coisas sagradas que possam existir ali. Vamos supor que você vai fazer o ritual num lugar clarinho, amplo, circular, branquinho, tudo limpinho, e você chega lá todo sujo de carvão. Aí você encosta na parede, você fica em pé, você esbarra numa outra pessoa. O que você vai fazer? Você vai conspurcar aquele ambiente. É uma coisa parecida. É por isso que o Buda falava: aprender a caminhar pela lama sem sujar as vestes. É isso muito difícil. Mais profundo do que essa frase, simplesmente. Está entendendo? Agora, isso aí eu não resolvo de um dia para o outro. Eu não abro um decreto aqui na minha casa e a partir de hoje eu vou ser assim. Não, isso é um aprendizado constante. Isso faz parte da evolução, tá certo? Assim como existe uma evolução dentro do aspecto ritualístico, vai existir um ritual dentro do aspecto da evolução também. E esse ritual vai ser paciência, vai ser disciplina, vai ser lealdade àqueles valores maiores que você cultua. Tá ok? Você falou tudo, porque isso aí não existe em nenhum lugar, em nenhum ritual, digamos assim, um porteiro que passe uma maquininha em você para saber como é que você está antes de você entrar lá. Então, você é o seu próprio analista, o seu próprio juiz. Eu estou em condições de compartilhar com os meus irmãos dentro de um ritual. Eu passei por tudo isso que eu assisti o Elcio falando no Vida Inteligente. Eu discuti com alguém, eu transmutei essa discussão, eu tomei um banho antes de ir. Como é que está meu pensamento? Onde é que está? Ninguém faz isso, infelizmente. Aí, claro, não surtem os resultados esperados dentro daquilo que ele está, né? Ele não sai bem do ritual e ele diz, pô, o ritual foi fraco, a turma acho que não estava bem. E ele não olha para si, né? Infelizmente, em todo lugar é assim. Mas é aquele caso, né? Vamos olhar agora de um outro ponto. Vamos lá. A partir de toda aquela casca que o indivíduo tenha tido, né? Uso a expressão até imago, tá entendendo? Que vai ser toda aquela crosta que eu tenho.
até chegar na minha essência maior dentro de mim, partiu dele uma vontade de ir no ritual. Sim. Está entendendo? Aí faltou escola para ele saber exatamente que as condições não deveriam ser essa escola agiu mal dentro do teatro, mas ele se dirigiu ao templo. Então é permitido, é uma sementezinha que ele deixou, porque é o que eu lhe falei, a persistência, a disciplina, elas são grandes molas mestras dentro dessa evolução individual de cada um, tá certo? Então, você quer dizer, nós somos todos transparentes perante a lei, né? Transparentes. Somos transparentes, está entendendo? Nunca vai encarar uma lei punitiva. Ah, você faltou à missa, você vai para o inferno. Ah, você não sei o quê, você vai não sei para onde. Isso aí não existe. Só existe amor e sabedoria, tá certo? Mas o julgamento é rigoroso. Isso é bom saber, né? Já falei isso antes, vou tornar a falar. Ninguém faz barganha com a divindade. Não é doando bola que ninguém vai ganhar o reino dos céus. Tá certo? Fazendo alarde daquilo. É exatamente doar em termos de amor universal, jamais em termos egoísta. Eu vou doar porque vai ter algum anjo anotando num caderninho que eu fiz uma boa ação que vai pesar positivo depois. Eu estou gerando um karma para uma vida futura. Perfeito. Tá certo? Vamos seguir adiante. Vamos. Bom, ritualística, então, ela vai estar ligada com iniciação. E iniciação vai ser todo esse processo de descoberta do divino dentro de si. Vai ser essa nostalgia do infinito. A ritualística pode ser simbólica e a ritualística pode ser real. E a iniciação também pode ser simbólica e também pode ser real. Tem uma turma antiga dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, eles já faleceram todos, eu posso falar. Então, eles falavam que essa iniciação simbólica pode ser resumida numa frase: iniciação Coca-Cola. Não estou desmerecendo a Coca-Cola, mas vai ser o quê? Vai ser exatamente aquilo, eu vou para o ritual e eu escuto exatamente aquilo que eu queria ouvir. Meu filho, você é bonzinho, você tem potencial. Igual quando você vai numa cartomante. A mulher fala que não sei o quê, que isso, que aquilo. É uma questão de ilusão, é uma questão de agradar a pessoa. Um livro de autoajuda, muitas vezes, né? Abra a janela, respire fundo, dê um sorriso para o sol. Tudo bem, anima algumas pessoas, mas se você olhar em termos absolutos, isso não vai dizer absolutamente nada, Grego. Você sabe disso. Você participou, como você mesmo disse, desses ritos aí, de deixar a mão na perna, não sei o quê, fazer círculo, e você disse, não sentiu nada. Absolutamente. Exatamente. Então, isso aí vai ser uma iniciação simbólica. Aí eu bebo muito, aí eu vou para uma igreja evangélica, aí vou me exorcidar de demônio, existem vídeos disso na internet, está entendendo? Às vezes em praça pública mesmo, no Rio de Janeiro tem isso, acredito que aí também em Florianópolis tenha, que aparece aí, não sei o quê, dá graças a Deus, tudo aquilo ali é uma coisa que ela é só simbólica, porque é uma coisa de momento, está entendendo? Essa iniciação real vai ser aquela iniciação baseada em escola, teatro e templo, tá certo? O templo não anda escondido da escola, a escola não anda brigada com o templo e nem com o teatro, por sua vez. Esse teatro vai ser a minha atuação nos múltiplos palcos que a minha vida oferece. Então, eu vou ter o teatro individual, eu vou ter o teatro coletivo e eu vou ter o que eu vou chamar de teatro global, de teatro mundial. Perfeito. Perfeito, acho que Muitas vezes as coisas parecem que não se entrelaçam, mas entrelaçam bastante. Pode passar para o próximo ou quer fazer alguma pergunta desse? Claro, vamos passar para o próximo. Assim. Opa! O que vem a ser isso? Isso, vamos ver. Essas duas palavras aí, eu acho que todo mundo já ouviu falar, poucas pessoas conhecem. Elas vão ser os dois pilares da ritualística e também vão ser os dois pilares da iniciação.
tá certo? Então, taumaturgia, conversar por excelência. Taumaturgia nós vamos chamar de disposição das coisas divinas. Existe disposição. Se alguém depois se der o trabalho de olhar em dicionário essas duas expressões, taumaturgia tem definições com 30 linhas, tá certo? Alguns falam que vai ser a arte de fazer milagres. Tá. Mas milagre em si não existe, tá certo? Tem até um bandeirante que, para ele tomar conta, acho que foi o Anhanguera, para ele tomar conta de uma tribo de índios, ele pegou uma garrafinha, derrubou aguardente numa cuia e tacou fogo naquilo. Aí pegou fogo. Aí ele falou para os índios, olha, se vocês não cederem ao que eu estou pedindo, eu vou incendiar os rios de vocês. Aí os índios ficaram assustados, está entendendo? E aceitaram o que ele estava falando. Aquilo para os índios foi um milagre, mas para ele não foi. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? O milagre só existe para as pessoas que não têm conhecimento da verdadeira fonte daquele assunto que está sendo produzido. Muito bom. Então, taumaturgia, sendo a arte de fazer milagres, ela vai ser a arte de quê? Ela vai ser a arte de tornar aquele conhecimento divino adaptado ao meio humano, como... E aí, muitos irmãos desse teatro evolucional vão achar que aquilo é um milagre. Então, a levitação de um santo, o Cristo caminhar sobre as águas, e várias outras coisas podem ser considerados milagres. Essas danças da chuva, tá certo? Sim. Mas, na verdade, são fenômenos perfeitamente explicáveis pela ciência, pela física, pela química, o que quer que sejam, mas que esses, vamos dizer assim, taumaturgos, esses iniciados, eles já têm esses conceitos e eles podem mostrar isso aí para o mundo. Então, isso aí vai ser uma disposição das coisas divinas. Tudo que nós chamamos de milagre é perfeitamente normal no plano divino. Mas quando ele dispõe alguma coisa desse plano no corpo, no plano material, no plano denso nosso, isso aí passa por ser um milagre. Essa aí é que vai ser a grande taumaturgia. Então, Elcio, nós não poderíamos confundir a teurgia com a taumaturgia também? Não, vou falar da teurgia daqui a pouco. A taumaturgia, então, quando eu uso a palavra disposição, vamos supor agora que eu esteja vendo um ritual que faça a saudação dos 4 pontos cardeais, eu pegue um drone e fique em cima. Tá. Ok? Tá. Aí eu vou ver os 4 pontos cardeais, eles estão dispostos dentro do recinto ritualístico de uma certa maneira, obedecendo os pontos cardeais. Então, isso aí já começa a ser também uma disposição de taumaturgia. Tá certo? E a taumaturgia ela vai abranger várias coisas. Aquelas catedrais católicas imensas lá da Europa, que a maioria daí já deve ter visitado alguma vez, elas têm a forma de uma cruz deitada. Ela tem aquele altar central e tem os altares laterais. E isso é uma disposição para trazer o quê? Elas não foram feitas por pessoas quaisquer. Elas foram feitas por uma linha de adeptos chamados monges construtores. Nenhuma catedral foi feita, o altar nunca é orientado por uma direção norte, sul, leste, oeste, sem ter uma razão específica de ser. Cada vitral, cada cor de vitral, estou querendo mostrar o seguinte, essas disposições, elas ajudam a trazer, a disponibilizar as coisas divinas dentro do recinto. Elas fortalecem a egrégora e elas ajudam a aumentar e potencializar essa egrégora também. Está entendendo? A pessoa entra ali, ela já se sente num outro ambiente. Verdade. Florianópolis eu não conheço ainda, mas Curitiba, que é aí pertinho, o pessoal deve conhecer bem daí, aquela catedral de Curitiba. Se você estiver na rua ali na frente, andando normal, você bate o pé lá dentro da catedral, você muda imediatamente. Não tenha dúvida. O próprio ambiente te convida a essa reflexão. Então, a disposição
no espaço que o ambiente apresenta, isso aí também tem muito a ver com taumaturgia. Olha que bacana, belo com taumaturgia, aquela disposição que eu vou ter em relação às coisas divinas, está entendendo? Deus chegar ali e querer entrar na igreja, não vou entrar como turista, tirar 3, 4 retratos e vou embora. Mas é sintonizar com o valor que existe ali. Perfeito, perfeito. Entendeu? E essa região de vocês é poderosíssima nesse aspecto todo. Aqui é. Eu sei que é. Tá bom? E a teurgia, ela não vai ser mais a disposição das coisas divinas. A teurgia vai ser a identificação com as coisas divinas. A identificação. Identificação com as coisas divinas. O que seriam coisas divinas? Os anjos, os santos, os espíritos abençoados, a própria Santíssima Trindade, está entendendo? O meu Deus interior, que eu ainda, quando não tenho essa noção, eu saudando um exterior, tá certo? Que seja vamos dizer assim, de um patamar vibratório muito maior, eu automaticamente estou alimentando o meu Deus interior. Até eu chegar a essa identificação com ele, só vai ser na 7ª etapa evolucional humana, tá bom? Mas até lá nós precisamos caminhar. E essa caminhada, a lei é tão sábia que eu fazendo uma coisa, na verdade, ocultamente, eu estou fazendo outra. Sem perceber. Isso aí é que é o bonito, tá certo? Então, a teurgia vai ter esse aspecto. Eu tenho toda aquela disposição divina arrumada, eu tenho toda aquela disposição divina sedimentada. Mas a teurgia, ela é que vai fazer o quê? Ela é que vai ser o campo que vai surgir da própria taumaturgia. Não sei se eu me fiz entender. Claro que sim. Tá? Sim. Então tá. Mas só que eu me surpreendi porque eu não tinha me dado conta da importância da taumaturgia. Olha só, a gente fica tão focado na teurgia que esquece a taumaturgia. A taumaturgia ela vai ser muito importante também na própria saúde do homem. É mesmo? Agora, se eu começar a pensar, aí o pessoal pode, cada um dentro do seu ramo de atuação, pode criar sobre isso. Mas a própria estrutura do homem, ela já vai ser uma disposição das coisas divinas. Vamos chamar de cabeça, tronco e membros, que eu conheço muito pouco de anatomia. Mas tudo isso aí vai ser estudado, aquela medicina chinesa com os meridianos todos, da acupuntura, esse estudo de floral, tudo isso aí que, vamos dizer assim, que vai ser a medicina do futuro, não é? Tratamento com frequência também, que está começando a entrar muito em voga. Tudo isso aí vai ser o quê? Tudo isso aí vai ser um aspecto taumaturgo. Que bacana. Aí o indivíduo sabe que uma certa frequência, por excelência, não sei, vou chutar, se fosse 487 Hz, ela vai ser boa para cálculo renal. Está entendendo? Aí eu chego aqui e eu falo, caramba, isso é um milagre, eu fui curado. Mas é explicado pela ciência, as pessoas não sabem. Mas tudo isso aí vai sendo explicado. Um certo tipo de um floral de Bach que vai ajudar no comportamento de uma pessoa, ela naturalmente ela é muito agressiva, ela briga, é pavio curto, como diz, né, na gíria, briga com muita facilidade. Então, aquele aspecto de teatro dela fica muito difícil. O floral vem para ajudar. Aí surge uma pessoa e diz, mas como é que pode uma gotinha dessa fazer uma modificação tão grande no indivíduo? Isso é um milagre. Não, não é um milagre. Você sabe que não é. Quando você começa a estudar floral, você começa a perceber que aquilo não é um milagre. Eu estou dando um exemplo simples, claro. O entendimento de todos, mas podem fazer várias analogias com tudo que for possível. Desde mecânica de carro, tá certo? Até a coleção de outono e inverno que vai sair aí do pessoal de Paris, tudo vai ter essa analogia com esse aspecto, a disposição dessas coisas divinas, tá bom? As pessoas, nossa, maravilhoso, acho que as pessoas vão sair, depois desse programa, vão sair pesquisando aí sobre taumaturgia. Muito interessante esse aspecto, maravilhoso. Foi para o próximo, Elcio, vamos lá. Vamos lá. Objetivo. Então, isso. Não, você quer ler? Pode ler.
Não, vamos dissertar aí, pode ir. Segue adiante. Eu leio, então? Você, vai, Elcio. Tá, eu vou ler primeiro geral, depois a gente vai fazendo pausa. O homem é uma estação irradiadora, tanto boa como má, segundo seus atos, pensamentos e palavras. Por isso é dever seu procurar irradiar tudo quanto se harmonize com o bem, o bom e o belo, criando desse modo, no interior e no exterior de si mesmo, um ambiente que lhe fará feliz e a todos quanto de si se acercaram, já que a felicidade material é uma consequência lógica da espiritual. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu quero ouvir você. Esse é o objetivo maior da ritualística. Eu vou ler até o primeiro ponto, então, dou uma parada, comenta, e você acrescenta alguma coisa também. Vamos lá. É uma estação irradiadora. Todos nós emitimos pensamentos, todos nós emitimos atos, todos nós emitimos palavras, tá certo? Eu estou sempre irradiando alguma coisa. É dito até agora, né, nessa... Como é que eu vou chamar? Essas religiões de nova era, que Sim. Cada um vai ter uma espécie de um som, do número e de uma cor. Sim. Está entendendo? Sim. Isso aí vem. Então, o homem irradiando isso aí, ele automaticamente, ele se transforma em quê? Ele se transforma numa usina geradora. Cada um de nós é uma usina geradora. Até depois da morte física, vamos dizer assim, outros veículos continuam gerando a essência daquilo que foi experienciado por cada um, mas aí já é motivo para outra palestra. Mas, então, isso aí vai ser muito interessante para nós controlarmos sempre os nossos atos, pensamentos e palavras. Tá certo? Isso aí é uma coisa importante. A fundadora, né, da Sociedade Brasileira de Obiose, ela se batia muito com uma frase, ela repetia sempre, pedia que todos meditassem sobre isso. Que vai ser a vigilância dos sentidos. A dona Helena, né? Dona Helena Jefferson de Souza. E aí vamos dizer assim, de repente eu moro aqui num apartamento e eu tenho hábitos, tá certo? Eu não vigio ato, não vigio pensamento, não vigio palavra, e eu me mudo desse apartamento e outra família vem morar aqui. Aqui fica impregnado dentro desse apartamento também, aquelas minhas formas de pensamentos. Está entendendo? E isso aí é bom, isso aí é ruim. Isso aí é uma coisa natural da vida, nós não podemos deixar. Agora, se eu não me policiar com isso, eu deixo isso aqui, vamos dizer assim, não em termo físico, pode estar tudo pintado, pode trocar o piso, pode botar carpete bonito, tá? Mas o que eu vou chamar de memória das paredes, que a radiestesista fala bastante sobre isso, Sim, então a própria forma de pensamento aqui, ela pode ficar, vamos dizer assim, comprometida. Aí chega uma outra família, e ela pode herdar um pouco daqueles assuntos, está entendendo? Que existiam ali. Principalmente se não tiverem vigilância dos sentidos. Isso aí não acontece com todo mundo, não é para ninguém ficar assustado, mas é um fato a se considerar. O que vai derrubar isso aí? Vai ser a teurgia, tá certo? A taumaturgia, que vai ser a disposição desse apartamento, a planta dele, vamos dizer assim, ela já existe. Eu chego e coloco novos móveis. Mas e a teurgia, que vai ser a união com espíritos, com as coisas divinas, com os espíritos divinos? Se eu fizer uma oração, se eu trouxer, de repente, alguma coisa imantada pela minha própria vontade, colocar dentro do apartamento, então isso aí vai ser muito bom, porque vai anular aquelas coisas que haviam ali. Está entendendo? Então, essa usina geradora anda nesse ponto. Vamos ver a continuação? Volta lá. Por isso é que se deve sempre procurar irradiar tudo quanto se harmonize com o bom, o bem e o belo, criando desse modo no interior e no exterior de si mesmo
um ambiente que lhe fará feliz e a todos quanto de si se acercarem. A última frase eu falo depois. Isso. Então, é dentro de si e fora de si também, porque uma coisa vai estar ligada com a outra. É dito com muita propriedade. Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Perfeito. Tá certo? Então, se eu não tenho princípio, se eu vou começar a querer posar de santinho, a querer posar de iluminado da nova era, como você vê muita coisa aí, né? Até eu acompanho o Jornal do Paraná, parece que anteontem teve o caso aí de um casal que arregimentava umas mulheres, mantinha em cativeiro, e o homem se fazia passar por guru. São coisas, não sei se vocês ficaram sabendo aí que a região é perto, mas são coisas que acontecem, essas pessoas tentam fazer isso. Mas não dá certo, por quê? Não dá certo porque a pessoa não tem dentro de si aquilo que pode oferecer. Perfeito. Isso aí não nasce de uma hora para outra, é como um jardim. Você tem que cuidar da terra, você tem que adubar, você tem que plantar as sementes, vão nascer as plantinhas, para que um dia você possa ter um jardim florido. Ele não nasce de uma hora para outra. Não. Certo? Isso também é notório, você percebe que cada um de nós tem uma vibração, né? Tem muita gente que se acerca da gente, ou que a gente sente uma certa repulsa, a gente sente uma energia densa. Então, hoje, a lei, dentro da sua sabedoria, ela que muitos chamam de queda das máscaras, né? Ela está correndo numa velocidade muito grande. Então, hoje, é quase que praticamente impossível você esconder quem é você ou como está você. Né? Você é exatamente isso. Mesmo a gente querendo se vigiar, mesmo assim fica difícil a gente deixar de ser transparente para os outros. Agora, você imagina no futuro, então, que as pessoas vão poder ver, vai ter o que se chama, vai ser inerente à humanidade, como hoje eu escuto, eu sinto olfato, eu vejo, que vai ser inerente à humanidade ela ter a visão espiritual. Poxa vida. Quando eu chegar e cumprimentar você, eu vou ver toda a gama de cores que existe em torno de você. Nossa, perfeito. Então, literalmente, as máscaras vão cair. Que maravilha. Já estão começando a cair, está entendendo? Mas o fundamental nisso tudo é exatamente você criar alguma coisa para não ficar com receio de encarar situação nenhuma e não dever nada a ninguém. Perfeito, é isso. Tem que vai surgir esses atos, pensamentos e palavras. Ah, mas eu tive um ato que eu não gostei, eu tive um pensamento que eu não gostei. Medita sobre isso, que aquilo vai ser corrigido. Tá certo? Beleza. Não vai também ser muito crítico em cima das coisas que você faz, senão a pessoa vai acabar não querendo conversar com ninguém, ficar dentro de casa sentado, para não ter esse problema. Isso aí também não é certo. As coisas precisam circular, as coisas precisam fluidificar, vamos dizer assim, e vai ser através desses 3 pilares, da escola, do teatro e do tempo. Fazendo isso, o indivíduo está no sentido certo, seja qual for a religião dele. Último caminho. Isso. Vamos ver a última linha, então? Já que a felicidade material é uma consequência lógica da espiritual. Olha aqui, isso, hein? Todo mundo busca essa felicidade, né? Todos nós buscamos essa felicidade. Ela ainda está longe, em termos de karma coletivo, do aspecto da humanidade atual. Tá certo? Porque... Como é que a gente alcança isso? Nós estamos... A gente fala... aquela busca incessante de contraparte, não é? Ou então de reconhecimento, aquilo que são considerados os valores. Agora, está dito ali felicidade, não está dito ali riqueza. Isso. Certo? E essa riqueza, futuramente, os bens vão ser comuns, esses padrões todos vão mudar, mas é para outra coisa. Agora, essa felicidade material vai depender da felicidade interna também, porque essa felicidade interna ela vai ser fruto de uma iniciação já desenvolvida.
tá certo? Muito Vou dar bom. um exemplo clássico que eu sempre uso quando eu falo dessas frases. Santa Teresa d'Ávila foi uma freira como outras quaisquer. Ela atingiu estágios, tá certo? Que só são explicados vamos dizer, nos mais altos conceitos budistas. Aí vem aquela pergunta: como é que uma freira católica, presa num convento, com dezenas de outras vamos dizer assim, não souberam manter uma série de coisas, fizeram daquilo um martírio, tá certo? E como é que uma freira dessa me escreve um livro chamado Castelos Interiores? Puxa. Tá? Então, estou querendo mostrar isso. Ela buscou essa felicidade interna nela. Ela teve 12 discípulos também. Foram Olha, criaturas, pois é, foram criaturas maravilhosas. É um caso meio esquecido aí dentro dessa como é que é o nome da freira, Elcio? Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, é. Ela não foi E beatificada, não, né? foi, é Foi. santa. Foi, Santa Santa Teresa Teresa d'Ávila. d'Ávila, existe. Tá? Agora, onde eu estou querendo chegar com isso? Que essa felicidade, ela conquistou através dessa devoção dela, tá certo? E o nosso fundador falou o que cada religião teria de mais bonito. O budismo é a sabedoria, o cristianismo vai ser meu Deus, a caridade, vamos Sim. dizer assim, e o islamismo vai ser a devoção. Aquele fato, não sei se algum de vocês que estão assistindo isso já viu o grupo de muçulmano se ajoelhar e rezar para Meca. Eu, em viagem para o exterior, tive chance de ver isso. Nosso guia era muçulmano no Egito, então eu fiquei extasiado com aquilo. Milhares. 3 vezes por dia ele se afastava um pouquinho. Em certos aeroportos existem locais para eles fazerem essas práticas. Perfeito. Mas é uma devoção que um católico, por exemplo, não tem, está entendendo? Então, esse é, vamos dizer assim, o grande tino dessa religião. E foi essa devoção dela, como freira, como noiva de Cristo, o nome que quiserem dar, que permitiu que ela chegasse nesse potencial máximo de consciência permitido. Isso aí já trouxe, obviamente, uma bagagem kármica, mas podia ficar tudo arquivado se ela se esquecesse daquilo, tá certo? Se ela não tivesse essa vigilância dos sentidos. Então, esse jogo complexo de evolução, esse jogo complexo, vamos chamar do próprio ritual da evolução e da evolução dentro do ritual, todo ele vai obedecer um esforço pessoal muito grande de cada um. Tá bom? Bacana. Ó, Elcio, nossa, Oi. fiquei satisfeitíssimo. Agora, voltando para o começo, para a gente encerrar, Isso. eu agora estou dentro daquela pergunta que eu fiz. Eu agora, quando eu for fazer um ritual, eu sempre tive aversão a ritual, não sabia por quê. Talvez seja exatamente por não saber o que eu estava fazendo. Como é que eu posso participar de alguma coisa, me dedicar ou me permitir, apesar de todo o meu respeito, como é que eu estou no meio de alguma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo? Então, a partir do momento que eu comecei a entender o que eu estava fazendo, e hoje eu entendo muito mais, aí sim eu sei que eu estou sendo útil para os outros, para a egrégora, e, consequentemente, como eu faço parte da egrégora, eu estou sendo útil para mim também. Então, isso, eu me satisfiz muito com isso, e creio que todos que nos ouviram aqui também hoje, porque o importante é isso, saber o que você está fazendo, saber o que você está participando, porque aí você vai potencializar a sua dedicação em cada ritual que você estiver presente. Não é isso? É a consciência, não é? Exatamente. Você está transformando aquele aspecto de iniciação simbólica em iniciação real. Perfeito, perfeito, perfeito. Você não está indo à missa para dar uma satisfação para a sociedade. Aí. Você está indo à missa para dar uma satisfação teúrgica para a divindade, para os espíritos superiores. É isso mesmo. Valeu, Elcio. Meu muito obrigado. Nossa, valeu cada minuto de expectativa de trazer você. Muito bom a gente ter você com todos esses esclarecimentos. Eu agradeço muito a honra do convite, fico muito satisfeito.
E fico à disposição aí. Você querendo umas coisas depois, nós temos outros assuntos. Temos oportunamente, tá bom, meu querido? Muito obrigado, então. Valeu. Fraterno abraço para você. Outro para você. Obrigado. Tchau. Gente, foi muito bom, né? Isso aí. Um abraço e um feliz sempre.